Agora vamos falar sobre a inserção das variáveis ambientais e sociais nas estratégias empresariais no Brasil. Para a gente entender como se deu essa inserção das variáveis ambientais e sociais, é importante que a gente entenda como ocorreu o desenvolvimento industrial brasileiro. O nosso desenvolvimento industrial aconteceu com uma proteção do governo. Além de criar as barreiras, o governo também era um grande investidor. Então, nosso processo de industrialização tem uma forte participação do governo. E isso cria uma dicotomia. É empresa ou é governo? Qual é o papel de cada uma delas? E para a sociedade, isso também leva a uma dificuldade de entendimento, no que ela pressiona a empresa para um comportamento mais responsável. Ela estava pressionando o governo? Então, uma siderúrgica, principalmente nosso polo siderúrgico em Minas Gerais, todas aquelas siderúrgicas pertenciam ao governo. Então, como você controlar o impacto ambiental das empresas, se essa exigência também cabia ao governo? Bem, então isso é um ponto importante para o entendimento do nosso desenvolvimento industrial. E a ênfase dos governos era de atrair o máximo possível de indústrias, sem uma preocupação muito grande com os impactos ambientais. Ou seja, atrair investimentos que tinham como foco principal o crescimento econômico, benefícios econômicos, sem se preocupar muito com os impactos ambientais e social. E para que houvesse isso, qual era o papel do governo? Minimizar as regulamentações que poderiam ser percebidas como adversas para a atração desses investimentos. E este modelo de desenvolvimento, no período da ditadura, ele se acentua. Por quê? Porque reduz a participação da sociedade, reduz a organização da sociedade. Ou seja, empresa e governo sem uma participação ativa da sociedade, exigindo que houvesse um controle, uma responsabilidade sobre os impactos ambientais e sociais. Então, esse período da ditadura, que vai de 64 a 85, ele reforça as características de um desenvolvimento econômico centralizado e conduzido pelo governo. A degradação ambiental era um preço a ser pago pelo desenvolvimento. E os problemas de poluição, a questão havia sido criada pelos países desenvolvidos para prevenir, impedir o crescimento dos países em desenvolvimento. Então, nesse período, lembrando a aula passada, o que aconteceu? A Conferência de Estocolmo, quando eu tinha falado daquele conflito entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Mas, em 85, a democracia é restaurada. E nessa restauração da democracia ocorre uma reorganização da sociedade. Agora a sociedade poderia se manifestar e pressionar por um novo modelo de desenvolvimento. Mas nesse meio tempo a gente vive o quê? Num período de inflação, num período de instabilidade macroeconômica que dificulta o desenvolvimento das empresas. As empresas protegidas pelo governo, as empresas que não queriam uma concorrência externa, na realidade elas nem podiam, porque elas eram obsoletas tecnologicamente. Elas também não podiam importar equipamentos. Então, a empresa vivia numa situação bem cômoda ao fim da ditadura militar, protegida por barreiras e obsoleta, vivendo um ambiente de obsolescência tecnológica e uma sociedade que tinha poucas opções, ou seja, o nosso mercado consumidor, até o início da década de 90, não tinha muitos produtos. O desenvolvimento industrial brasileiro foi caracterizado na década de 50 pela substituição das importações, avança para a década de 70 do milagre econômico, a década de 80, que é considerada a década perdida, que inclusive culmina com o fim do regime
de ditadura militar e a gente entra na década de 90 num ambiente de integração competitiva. O Plano Real, ele leva a mudanças caracterizadas em 3 blocos principais: o foco no mercado, a estrutura da indústria e o regime de incentivos e regulações. Como é esse foco no mercado? A abertura do mercado, ele pretendia aumentar as importações e também a participação do Brasil no mercado exterior. Mas isso acabava expondo a indústria nacional à concorrência internacional e a vinda de empresas para atuarem no mercado local. O que a gente fez também? A privatização das empresas estatais. E nesse processo de privatização houve muita resistência da sociedade. Ocorreram demissões. Então, esse foi um processo bastante conturbado de construção dessa relação empresa, governo e sociedade. Mas era inevitável. O Brasil precisava se integrar com o ambiente internacional. O Brasil estava vivendo esse momento de globalização. E para isso, as empresas precisavam avançar tecnologicamente, a gente ter um avanço nas nossas instituições e a sociedade que avançou de um período de regime ditatorial para um período de liberdade, onde ele poderia exigir que as empresas fossem responsáveis pelos seus impactos ambientais, sociais e econômicos. Então, a gente caracteriza esse momento como uma diminuição da intervenção do governo na economia e aumentando a participação das empresas. E a sociedade começa a interagir nesse processo. O desenvolvimento industrial brasileiro ao final da década de 90, ele é caracterizado por uma diminuição da intervenção do governo na economia, que a gente chama de desregulamentação, e a criação de um regime de incentivos e regulações por meio das agências governamentais. Então, a gente vive num momento de atração de investimentos internacionais, um momento de estabilidade econômica, uma inflação controlada, um mercado consumidor ávido por novos produtos, passando a exigir das empresas um comportamento diferente, um comportamento de inovação, apresentação de novos produtos, de novos serviços e, paralelamente a isso, um avanço na tecnologia da informação, no avanço da comunicação, para exigir maior transparência do comportamento das empresas com relação aos impactos ambientais e os impactos sociais. Recapitulando o que a gente já estudou, o Brasil não participou da Primeira Era. Nós ainda éramos colônia de Portugal. O nosso único papel era gerar matéria-prima para o desenvolvimento da Revolução Industrial lá na Europa. No segundo momento, a Segunda Era, pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação na Segunda Guerra, mas nós vivíamos num momento de início da industrialização, quando a gente estava substituindo as importações, ou seja, a indústria aqui no Brasil estava se formando. Os questionamentos no mundo sobre os impactos ambientais e sociais ainda eram muito incipientes aqui no Brasil. Mas nesse terceiro momento de globalização, o Brasil se faz presente. O Brasil atua atraindo investimentos num momento de democracia onde a sociedade pode e deve exigir. Então, as empresas vivem um ambiente muito mais complexo, um ambiente onde o papel do governo está mais claro, não um papel de investidor, como no regime ditatorial, mas um papel de controlar a atuação das empresas. E a sociedade tem outras demandas, não apenas a questão econômica, mas também demandas ambientais e sociais. Então, este é o atual momento do Brasil.
Por isso, é extremamente importante que a gente conheça o significado da responsabilidade social corporativa, para que seja possível apoiar as indústrias, as empresas, no desenvolvimento de uma estratégia que responda a essas demandas ambientais e sociais de diferentes partes interessadas. Então, nós vamos trabalhar nessa construção aqui. Então, a gente avança no entendimento das expectativas sobre a responsabilidade social corporativa, que a gente vai ver no próximo módulo.